ministros Wellington Dias e Paulo Teixeira falaram hoje sobre a provável reforma ministerial que deve ser anunciada nos próximos dias pelo presidente Lula. Ambos se mostraram com receio do que pode acontecer. Vamos acionar a repórter Luciana Verdolim, que vai trazer um resumo dessas informações para a gente. Luciana, seja muito bem-vinda, uma ótima noite a você. Certamente alguns ficam preocupados porque até ficam com receio de perder o cargo. Seria isso também, Luciana? Sim, Daniel, boa noite para você, boa noite a todos. E os cargos, né, ocupados pelos petistas são os mais visados, porque o PT já é o partido do presidente Lula. Então, oficialmente, o que os partidos aliados eles justificam na hora de reivindicar esses cargos é que não precisa privilegiar os petistas, porque já teria o apoio necessário. O presidente Lula já anunciou que pretende voltar a conversar sobre a reforma ministerial, receber lideranças, receber parlamentares na volta da cúpula da Amazônia. Vai acontecer na semana que vem lá em Belém do Pará. Os dois ministros, tanto Wellington Dias quanto Paulo Teixeira, participam das discussões iniciais da cúpula. Vale ressaltar que o Ministério do Desenvolvimento Social, ocupado por Wellington Dias, é um dos mais visados por conta do orçamento milionário e também da visibilidade do Bolsa Família. Na semana passada, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, já descartou a possibilidade do presidente Lula dar ao Centrão o Bolsa Família, mas as negociações ainda estão em curso. O Wellington Dias diz que está tranquilo, trabalhando e que espera por uma definição do presidente Lula, uma vez que o cargo é sempre do presidente da República. A gente tem a declaração. Pode parecer só um jogo de palavras, mas não é. Eu e qualquer dos que estamos no governo sabemos, confiamos inclusive que é o presidente Lula quem tem que fazer duas coisas. Primeiro, todo o apoio para ele, para que a gente tenha sim uma base política que garanta estabilidade política. Isso aqui é bom, não é para um governo, é bom para um país. Estabilidade política, estabilidade econômica, estabilidade social. Isso aqui são metas. Quem decide é o presidente. O ministro Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário, ao lado ali de Wellington Dias, que também é petista, fez questão de ressaltar que está todo mundo trabalhando como se não houvesse a possibilidade de mudanças com a reforma ministerial. A gente também tem para acompanhar. Tem uma máxima que diz: a cada dia a sua agonia, tá certo? Nós estamos, e aí eu posso testemunhar sobre o ministro Wellington. Ele trabalha 24 horas por dia e faz o melhor pelo Brasil. Então é isso, é trabalhar, fazer o melhor pelo país, fazer o melhor pelo povo e ajudar a desenvolver o povo. André Fufuca, do PP, e Silvio Costa, do Republicanos, são os dois aí já quase que um com o pé dentro da esplanada dos ministérios. Os dois serão ministros do governo Lula e só falta confirmar quais pastas eles vão ocupar. A expectativa é de que isso seja definido essa semana. Lá no Congresso Nacional tem a dificuldade, né, Daniel, de votação, por exemplo, do arcabouço fiscal. Os deputados votaram a reforma tributária, votaram o CARF, mas seguraram o arcabouço para pressionar o governo a fazer essas mudanças que tem prometido na esplanada dos ministérios. Por conta da demora na votação do arcabouço fiscal, não tem ainda a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é como se fosse um pré-orçamento geral da União. O Ministério do Planejamento está trabalhando ainda com a regra antiga do teto de gastos, por isso está anunciando contingenciamentos em várias pastas. Hoje o governo se apressou em garantir que o auxílio gás que será pago, que é pago a cada 2 meses aos beneficiários do Bolsa Família, a população de baixa renda, está mantido, apesar de no Ministério do Desenvolvimento Social ter cortado recursos para o Vale Gás no mês de dezembro. O que é a justificativa? Esse contingenciamento é temporário, e se por acaso acontecer alguma coisa que tenha que ser mantido esse corte, vai ser feito um remanejamento para que ninguém seja prejudicado no fim do ano. É isso, a iminente mini reforma ministerial em destaque com a Luciana Verdolim, diretamente de Brasília, que volta daqui a pouco.